Pessoal, então nós vamos começar a nossa revisão aqui de concreto 1, né? Eu vou deixar para vocês a revisão de concreto 1 com as questões pontuais aí que nós vamos trabalhar na prova, tá? Prova da semana que vem. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu quero falar para vocês com relação a essa prova, né, é que tem alguns itens, como eu disse para vocês anteriormente, que são itens que não são diretos, são itens laterais. Tá? Então, nós vamos ter uma questão sobre sondagem. Lembre que eu falei para vocês sobre sondagem lá na aula de mecânica dos solos, é a mesma coisa. Qual que é a finalidade da sondagem? A finalidade da sondagem é definir como é a topografia, não, a anatomia do terreno. Definir ou detectar quais são os tipos de solo existentes e detectar a profundidade e a espessura das camadas do solo, porque no subsolo você não tem camadas uniformes, né? Elas são desuniformes. As camadas do subsolo têm uma topografia, igual as camadas, igual o solo, igual a superfície, elas têm uma topografia e têm espessuras diferentes também. Então a sondagem serve para a gente definir como é que é o perfil do subsolo para poder fazer obras, tipo fundações, aterros, né? Essa é a finalidade, tá? Uma outra coisa que eu falei também na aula de mecânica dos solos é sobre dimensionamento de fundações superficiais. O que acontece? Você dimensiona uma fundação descobrindo a área que é necessária para aquela fundação para ela distribuir adequadamente as tensões do solo. Então, para descobrir isso, você tem que usar essas três variáveis. Tensão é igual a força sobre área. Então, em geral, você tem uma tensão que o solo admite, chamada tensão admissível do terreno. Essa tensão é igual a força aplicada sobre a área. Né? Nossa variável, no caso, é a área. Então, eu vou passar a área para cá, multiplicando, passo a tensão para cá, dividindo, eu consigo o valor dessa variável aqui. O que vocês têm que tomar muito cuidado é com relação às variáveis. Você tem que se lembrar que 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Às vezes tem mais de uma variável assim para te confundir. Então, megapascal, o que é um megapascal? 1 milhão de pascais. 1 milhão de newtons por metro quadrado. Então a jogada é o seguinte, você colocar todas as unidades, né, todos os valores com as mesmas unidades. Pronto, aí você não vai errar. Beleza? Então aqui nós já matamos duas questões, ó. Vamos falar de estado limite último, estado limite de utilização e ações. O que é o estado limite último? Estado limite último é aquele estado em que você pode levar a estrutura até a ruptura dela, né? Então, a que é relacionado o estado limite último? Perda de equilíbrio, é relacionado à ruptura, é relacionado à quebra, é relacionado à ruína. A gente calcula as estruturas de concreto para o estado limite último? Não, em geral não. Em geral, você não calcula para o estado limite último. O estado limite último ele é utilizado para definir coeficiente de segurança. Você calcula para os estados limite de utilização. O que é um estado limite de utilização? É aquele estado limite no qual a estrutura vai ter garantido a sua utilização com bem-estar para o usuário. Então, o estado limite de utilização ele é associado a fatores que muitas vezes são fatores psicológicos. Por exemplo, se você tiver uma viga muito deformada num prédio, aquilo vai gerar um mal-estar no utilizador do prédio, ele vai achar que o prédio está caindo. Né? Então, as normas limitam as deformações, as fissurações e as vibrações. Tá aqui, ó, deformação, fissuração e vibração das estruturas para garantir que na utilização essas estruturas elas gerem bem-estar para o usuário. Tá? Então, se perguntar, estado limite de utilização é relacionado com deformação, com fissuração, com vibração e com bem-estar do usuário, certo? Então, as normas limitam as deformações, limitam as fissurações, limitam as vibrações para garantir esse estado de bem-estar do usuário. Ações. Ações são aquelas solicitações, aquelas coisas, né? Que causam deslocamentos ou deformações nas estruturas. Isso que são ações. Então, as normas dividem as ações em permanentes, variáveis e excepcionais. Tá? O que são ações permanentes? São aquelas que não
sofrem grandes variações ao longo da vida útil da estrutura. Então, é o peso próprio da estrutura, é o peso próprio de utilização da estrutura, dos móveis, tá? O que são cargas variáveis? São aquelas que variam ao longo da vida útil da estrutura, variam em intensidade. Por exemplo, vento. Sempre vai existir carga de vento, mas nunca na mesma intensidade. Então, são cargas variáveis. E cargas excepcionais são aquelas que têm uma possibilidade pequena de existir ao longo da estrutura, tá? Pequena. Cargas acidentais são consideradas cargas variáveis. É uma outra classificação, você vai guardar isso aí. Cargas horizontais. Bom, as estruturas, elas estão sujeitas a cargas horizontais. Quais são as cargas horizontais mais comuns? É o vento, carga de ventos, que é mais comum. Sismo, que é terremoto. Fala que não existe no Brasil, né? Mas existe no Brasil, só que é pouco. Mas existe, carga de terremoto provoca ações horizontais e desaprumo. Então, quando você tem uma estrutura desaprumada, o desaprumo na estrutura ele provoca cargas horizontais. Como combater as cargas horizontais? Os contraventamentos reduzem os efeitos. O que são contraventamentos? Travamentos. Estrutura tem que ter travamento. Por exemplo, quando você tem um X estrutural assim, entre dois pilares num vão, aquilo é um contraventamento, é um travamento. Tá? Outra coisa que reduz o efeito também são as lajes. As lajes atuam como chapas, distribuindo as cargas horizontais. Né? Pensa na laje assim, a carga horizontal bate e a laje distribui aquela carga horizontal. Tá? Então, não deixa de ser um travamento também, né? A laje não deixa de ser um travamento também. Tá? Falando sobre concreto, nós podemos ter uma questão de agregar artefatos de concreto. Então, não esqueça disso aqui, ó. O artefato de concreto, a tensão resistente é de no mínimo 50 MPa para tráfego pesado. Então, as normas delimitam a tensão resistente para tráfego pesado em artefato de concreto. O que é um artefato de concreto? Piso de concreto, paver de concreto. Aquilo é um artefato de concreto. No mínimo em 50 MPa. Que são concretos de alto desempenho. Combina características como alta trabalhabilidade, alta durabilidade, alta resistência. Isso aqui é concreto de alto desempenho. Para que ele é utilizado? Estruturas expostas a ambientes agressivos. E aqui o exemplo que é dado na literatura é plataforma de petróleo. Estruturas elevadas têm grandes tensões de compreensão, como pontes com vãos longos, né? Então, quando fala em concreto de alto desempenho, não é só concreto de alta resistência. Existem outros fatores que definem um concreto de alto desempenho. Entre esses fatores que definem os concretos de alto desempenho, então esses aí que eu estou colocando para vocês, né? Alta trabalhabilidade, alta durabilidade, alta resistência, né? Então, o conjunto desses fatores define o que são concretos de alto desempenho. Vamos falar um pouquinho do diagrama tensão-deformação, né? Ele tem várias fases aqui. Que diagrama é esse, gente? Esse diagrama aqui é um diagrama que ele mostra para nós o que acontece de deformação numa peça de aço ou concreto quando você estabelece nela uma tensão. Lembrando que tensão é um esforço, né? Força sobre área, você tem uma tensão. Então aqui está a tensão, sigma, aqui está a deformação, epsilon. Então vamos relembrar do diagrama. Essa primeira região do diagrama aqui, ó, é a fase elástica. Qual que é as características da fase elástica? Primeira característica, se você suprimir a tensão, a deformação vai reverter. Tá? Essa é a primeira característica da fase elástica. Segunda característica da fase elástica, a tensão e a deformação nessa região aqui, ó, exibe uma característica, um comportamento linear, de acordo com a reta aqui, ó, né? De acordo com a reta. Ou lei de Hooke. Isso também é chamado de lei de Hooke, um comportamento linear da tensão com a deformação, certo? Segunda fase do gráfico é o patamar de escoamento. Isso aqui é muito importante. O que acontece no patamar de escoamento? A partir daqui, você deixa de ter deformações elásticas, né? Se você retirar a tensão, você vai ter deformações permanentes, são chamadas deformações plásticas. Então, daqui para frente, a região de deformações plásticas. E o patamar de escoamento, ele tem uma característica também, que se você retirar
Aliás, você não precisa aumentar a tensão para a deformação aumentar. Não precisa. Está vendo que na mesma tensão aqui a deformação está aumentando? Outra característica, então, o patamar de escoamento representa o início da fase plástica. Tá? Outra característica importante é o seguinte, os cálculos estruturais, eles são feitos até aqui, ó, do patamar de escoamento para baixo. Ninguém faz cálculo estrutural do patamar de escoamento na região de deformação plástica, não. Só na região de deformação da fase elástica, tá? Aí esse gráfico ele tem várias implicações, e, por exemplo, ductilidade. O que é ductilidade? É a capacidade de absorver energia na fase elástica. Isso aqui é ductilidade. Ou também a capacidade de deformar, né? Deformar. Tem a ver com ductilidade, tem a ver com deformação. Então, metais mais dúcteis deformam mais antes de romper. Metais mais frágeis deformam menos antes de romper. Não tem a ver com resistência mecânica, tem a ver com capacidade maior ou menor de deformar. Então, ductilidade, você tem mais deformação antes da ruptura. Fragilidade, você tem menos deformação antes da ruptura, tá? Por fim, aí, ó, incêndio. Eu vou deixar isso aqui para você estudar. Estude esse slide aqui, tá? Porque nós não falamos nada sobre incêndio. Então, você vai estudar esse slide aqui, ó. Essas afirmações aqui que estão em negrito são verdadeiras. O dimensionamento das estruturas de concreto deve obedecer a requisitos mínimos de resistência ao fogo. Verdade. Conforme a classificação e o uso e risco de incêndio e edificação. Quer dizer, se você tiver um posto de gasolina, você vai calcular de um jeito. Se você tiver um prédio de escola, você vai calcular do outro jeito. Por quê? Porque os riscos de incêndio são diferentes do posto de gasolina para a escola, tá? Segunda coisa verdadeira aqui, ó, a ação de elevadas temperaturas sobre o concreto reduz a resistência à compressão e reduz o valor do módulo de deformação. Então não se esqueça disso, ó. Alta temperatura reduz o valor da resistência à compressão do concreto. Terceiro, o processo dessa norma 15.200 aqui estabelece dimensões e comprimentos mínimos para elementos estruturais. Beleza. Em função da classe de edificação e de resistência do fogo requerido. Então, do ponto de vista da resistência a incêndio, quanto mais arriscado for aquela edificação pegar fogo, maiores serão os cobrimentos. Tá? E as dimensões também mudam. Um cobrimento maior de concreto sobre o aço protege mais o aço de incêndio. Tá? Essa última aqui é falsa. Ó. Segundo essa norma aqui, ao se dimensionar uma estrutura contra incêndios, não são aceitáveis ruínas ou colapsos localizados. Não, são aceitáveis. Ruínas localizadas. Não são aceitáveis, não é aceitável a ruína total. Beleza, gente? Então é isso. Isso mais ou menos é o que nós vamos ter na nossa prova, tá? Na verdade, eu já estou te passando um excelente beabá aí. Preste atenção, dê uma lida nos slides. Se você puder, dê uma lida nos slides anteriores aí, para você fazer uma boa prova. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.